Vamos lá, vocês estão felizes, gente? Jesus é muito lindo. Sabe, eu não quero prolongar no que tenho para falar para vocês. Tem um púlpito aqui, mano. Pode pôr embaixo mesmo aqui? Fica legal. Mas... isso aí. Legal, valeu, Rubinho. Eu tenho pensado muito nesses dias, não sobre uma pregação, sabe? Porque se for depender mesmo de pregação, a gente ia ficar devendo muita coisa. Não é pregação. Mas é de fato assim como que Jesus ele tem mexido no meu coração algumas coisas. E essas coisas têm ficado muito claras para mim. Dentre elas, como que a gente precisa crescer um pouco, sabe, como igreja. Amadurecer um pouquinho mais como igreja. Seja no Brasil. Falar do Brasil. Ele está nos levando para um lugar de amadurecimento, de clareza, de entendimento das Escrituras, entendimento na nossa convivência, na nossa devoção e no que precisa também ser feito, né? Porque às vezes a gente é tão espiritual e a gente não faz o que precisa ser feito. Existem coisas básicas no cristianismo que precisam ser feitas. E uma coisa que um dia desse, como diz um pregador, você não vai achar isso no Google. Um dia desse eu estava em casa, eu orando a Deus, ele falou, cara, você precisa ser um pouco mais adulto. Você precisa crescer um pouco mais. Porque adulto não faz o que sente, faz o que precisa ser feito. E como igreja vocês precisam alcançar esse lugar de fazer o que precisa ser feito nesses dias. E muitas vezes o que precisa ser feito não vai carregar o que a gente sente, o que a gente imagina no nosso coração. E quando eu falo sobre amadurecer um pouco mais como igreja, eu lembro muito bem quando eu me converti, 21 anos atrás. Era mais fácil a gente construir igreja há 21 anos atrás, teoricamente falando, porque nós tínhamos os dogmas, nós tínhamos os costumes a nosso favor. Ou seja, se você queria alcançar um resultado que você conhecia, era só fazer as mesmas coisas. Bastava fazer as mesmas coisas e você chegaria nos mesmos lugares. Então, não era tão complicado, era desafiador, lógico. Eu conheço homens que carregaram caixa nas costas, não tiveram bateria, microfone para pregar o evangelho. Não é menosprezando o que esses homens fizeram, mas fazer aquilo que dava certo não era tão complicado assim. Porque se você quer chegar nos mesmos destinos, só percorrer os mesmos caminhos. Não tem como. Então, hoje nós estamos numa geração que precisa tomar uma decisão urgente. A palavra geração ficou um pouco banalizada, mas nós estamos em meio a uma geração que precisa tomar uma decisão urgente, porque nós estamos ouvindo falar de algo que a gente não sabe, aos nossos olhos humanos, onde esse algo vai dar, porque nós não estamos percorrendo caminhos que nós aprendemos. A gente acaba que nós estamos percorrendo caminhos de total dependência de Deus. São caminhos de dependência. Pode deixar assim mesmo, bem baixinho mesmo, está tranquilo. Porque senão vai ficar... É um caminho de dependência. E esse caminho de aprender, percorrer o deserto, aquele povo fez isso uma vez e ficou 40 anos andando lá. E pereceu naquele lugar de aprendizado. Aprender, percorrer o caminho. Eu não quero aprender a fazer igreja. A igreja, ela não é feita por nós. Ela não pode ter mãos humanas. Mas quando eu começo a ficar nessa crise com Deus, eu passei uma crise com Deus. Foi eu. Deus não tem crise com ninguém. Eu tive essa crise. Eu falei, Senhor, eu preciso crescer um pouco mais. Sou muito menino ainda. Ele me lembrou de 1 Reis 19, capítulo 19, a partir do versículo 19, de quando Eliseu passa ali e joga aquela capa sobre... Elias joga aquela capa sobre as costas de Eliseu, que estava trabalhando, né? Ele estava fazendo o que precisava ser feito. Porque se ele precisava comer, ele precisava trabalhar.
Se ele entendia que estava fazendo o que ia ser feito, Deus ele constantemente ele procura pessoas que fazem o que precisa ser feito. Porque essas pessoas elas também vão compreender perfeitamente aquilo que ele vai direcionar. Essas pessoas, Deus ele chama pessoas que trabalham. Deus não chama ninguém à toa. Então eu vejo Eliseu ali, Elias joga aquela capa sobre ele e Elias imediatamente sai, não fica conversando. Porque aquele chamamento ele não podia envolver relações sentimentais, persuasão, não podia envolver, filosofias humanas, filosofias de boteco, não podia envolver, mas é só um chamado, era só uma capa. Mas o que iria determinar o que aquela capa iria se tornar foi o que Eliseu fez depois. A Bíblia fala que Eliseu ele foi imediatamente correndo atrás de Elias. O homem que só jogou a capa e não falou com ele, cara, tem um ministério para você, vou fazer isso, não teve promessas. Porque o evangelho, a igreja é uma caminhada sem garantias, é uma caminhada onde você assume prejuízos. É uma caminhada onde você assume prejuízos financeiros, emocionais, psicológicos. O evangelho ele não é para ganho, ele é para perda. Então naquele momento aquele cara ele estava entendendo que ele iria entrar num lugar onde ele iria mais perder do que ganhar nessa vida. Ele precisaria abrir mão de alguma coisa. Ele chega para Elias e fala, cara, eu preciso beijar os meus pais. Eu preciso resolver uma pendência. Eu preciso resolver um grande BO agora, Elias. Por que você fez isso comigo? Eu preciso resolver isso. E quando eu olho para Eliseu, para mim é um dos exemplos muito grandes assim, de homens de Deus nas Escrituras. Porque aquele chamado incluiu na vida de Eliseu uma conscientização que ele precisava eliminar todo o plano B da vida dele. Mas nós estamos hoje construindo igrejas com plano B. Se isso não dá certo, eu tento isso. Se isso não dá certo, eu tento aquilo. Quando ele vai quebrar esse vínculo emocional, literalmente sai de perto dos pais dele para correr a corrida dele, ele me ensina que ninguém consegue construir nada profundo em Deus com pendências emocionais que ficaram para trás. Ninguém consegue. O mal da nossa geração hoje não é dinheiro, galera. É as emoções. Somos uma geração extremamente emocionada. Então eu vejo um homem ensinando pra gente que grandes coisas a serem construídas precisa também ter grandes pendências a serem resolvidas. Pendência resolvida é coisa para homem, para mulher, para adulto. Pendências emocionais. Ele não iria conseguir viver a totalidade daquilo que Deus tinha para ele com a vida emocional dele amarrada em um sentimento, porque os pais fizeram para ele tudo o que podiam fazer, mas não há dívidas, senão dívidas de amor. Eu, como pastor, eu faço tudo o que eu posso fazer para as pessoas da igreja, mas eles não me devem nada. Ninguém me deve nada, cara. Ah, mas você ajudou a salvar o casamento de fulano, ele não me deve nada. Eu continuo devendo. E quando entra nesse ambiente de maturidade, e agora você tem capacidade de resolver as suas pendências, você começa a percorrer a sua corrida. Mas essa corrida, ela tem algo muito forte que fala sobre coisas palpáveis que não são eternas. Bois, carroças. Humanamente falando, a gente pega coisas palpáveis e coloca como algo concreto, e não é. O que você vê e pode tocar, se pode acabar, não é concreto, porque não é eterno. Nesse momento, Eliseu, ele estava entrando numa esfera espiritual que ele entendia que ele precisava fazer um grande churrasco para ele entrar no novo de Deus. Se na sua mente, no seu coração,
Para você ainda concreto é o seu emprego, a sua profissão, o seu namoro, é o que você pode tocar, o seu salário todo dia 10, ou dia 5, ou dia 20, eu não sei. Se isso para você é concreto, porque você tem certeza que vai acontecer, você não entendeu o que é eterno. Ele estava entrando em uma esfera de entender o que era eterno. Concreto é o que é eterno. Que não pode ser corroído pela traça, não acaba com o tempo. Se você pega uma mesa dessa de MDF, eu sei que é MDF, que eu já trabalhei de tudo, gente. Meu Deus do céu. Desde ajudante de pedreira, tudo que você pensar eu trabalhei. Eu trabalhava uma semana para ganhar R$30, para pegar a Lili desse tamanho, pagar um hambúrguer para ela gastar meus R$30 com lanche. Mas eu ia, trabalhava. Um MDF igual esse aqui, deixa o tempo fechar, só isso. Deixa a chuva cair sobre ele e você vai ver se ele é concreto. Se tem prazo de validade, não é concreto. Se tem tempo de durabilidade, não é concreto. Mas a nossa geração emocionada é a mesma geração que coloca a sua fé, que era para ser nas coisas eternas, em coisas passageiras. Esse homem agora, ele ensina pra gente que não tem como você ser efetivo no plano A, se existe plano B. Não tem como. A corrida da igreja local, eu falei agora há pouco com o Bruno, a gente toda oportunidade tem, a gente tem um tempinho. Falei, Bruno, a vida da igreja local, esse ambiente que nós queremos formar para que Jesus possa habitar nele, um ambiente de temor, não é romântico. Não existe romantismo na vida real da igreja. Não existe romantismo. Não há cabeça que você bata para a direita, para a esquerda, que torne romântico a vida real da igreja. Estava falando com ele agora há pouco que hoje, dia 10, eu tenho, por exemplo, fazer um pix de R$8.000. Isso não é romântico. Não existe oração que você faça e fala, Jesus, eu quero te ver, que vai tornar isso mais romântico. A vida real da igreja é fazer o que precisa ser feito. A vida real da igreja é você fazer o que é necessário ser feito. E não existe romantismo nisso. Eu lembro que passei uma crise no meu casamento uma vez, eu falei com a Lili assim, cara, preciso te falar uma coisa, eu não estou sentindo mais nada por você. Aí ela falou, engraçado, que eu também não estou sentindo mais nada por você. Aí eu, caraca, que pesado isso. Aí a gente foi orar assim, meu esposo é mais crente do que eu, ela pegou na minha mão, meu Deus, meu pai, isso, aquilo, e a gente orando, e a gente foi orando. Aí, engraçado que aquilo que a gente não estava sentindo, a gente pegou e voltou a sentir. Porque sentimento vai e volta. Agora imagina se eu deixasse de fazer o que precisava ser feito por causa dos meus sentimentos. Hoje eu não estaria casado. Ah, eu estou insatisfeito. Insatisfação você está hoje, mas amanhã você pode estar satisfeito. Você pode estar triste agora, mas amanhã você pode estar feliz. Vamos lá, alguém. A gente precisa colocar num lugar de maturação, onde a gente não vai mais ser movido por sentimentos, mas sim por aquilo que precisa ser feito. Abandonar o plano B. Abandonar o plano B. Eu olho para Eliseu, cara, isso me impacta muito. Porque quando eu vou mais à frente, lá em Lucas 15, por exemplo, quando vai falar sobre aqueles 3 acontecimentos em uma parábola, eu vejo um cara que fez o contrário, que ele não estava querendo perder, ele estava querendo ganhar. Mas é fruto de uma mentalidade imatura. Quando eu vou olhar, todo mundo intitula como o filho pródigo, mas eu não gosto de usar filho pródigo. Eu gosto de usar tipo um nome mais doido, né? Tipo o coração do pai. Porque aquilo não fala do filho, fala do pai. Aquilo não fala do filho que pede tudo que podia ter, mas fala de um pai que recebeu o filho do jeito que ele era.
Eu vejo um cara que agora abandona todo o plano B e vai seguir a caminhada da sua chamada, da sua vocação. Mas também quando eu vou mais à frente, eu vou em Lucas 15, eu vejo um cara que por imaturidade queria administrar o que ele não tinha capacidade. Quantas vezes eu pedi, Deus, Senhor, faz isso para mim, e eu não tinha maturidade para administrar aquilo. Cara, eu já teci críticas para tantas pessoas, não, que fulano de tal, não sei o que, milhões, olha lá, tá vendo? Mas eu nunca peguei 1 milhão, irmão. Não seria imaturidade nossa querer administrar um sentimento que nós nunca vivemos? Como seria você com 5 milhões, 10, 50 milhões na sua conta? Talvez, será que nós estaríamos agora nesse terraço aqui, fazendo esse culto? Então eu vejo Jesus ensinando para a gente duas perspectivas de pessoas no reino dele, na igreja local, que a gente precisa compreender. Um que está disposto a abandonar tudo, inclusive o plano B, e outro que quer ganhar, momentaneamente usufruir. Queridos, deixa eu falar para você uma coisa, algo que para mim está determinante no meu coração. Eu abandonei a minha vida por causa da igreja de Jesus. Eu pausei o relacionamento dos meus filhos com os avós deles por causa da igreja de Jesus. Eles já estão senhorzinhos, eles não estão vendo os únicos netos crescerem. Os únicos que eles têm. Eles não crescem com os priminhos deles. Eu não estou perto da minha mãe, do meu pai. Como a régua é alta. Como que eu vou puxar para esse lugar, dentro da igreja, pessoas que não abandonaram a vida toda? Existe um lugar na mesa que você só puxa, no mínimo, quem abriu mão da mesma coisa que você. Quem quer honrar todo mundo não honra ninguém. Quem quer honrar todos não honra ninguém. Sim, as pessoas não são iguais no nível de honra. Sim. Você é igual todo mundo para Deus. Mas a nível de honra, a igreja reconhece coração e serviço. A igreja reconhece coração e serviço. Eu não posso puxar para uma mesa onde tem todo mundo dando tudo, alguém que está dando pela metade. Eu não posso puxar para esse lugar de renúncia, onde me dói, onde às vezes eu acordo de manhã, Bruno, com saudade do café da minha mãe. Um cafezinho, eu olho para minha mãe ficando cada dia mais velhinha, sofrendo, tadinha. Eu olho para ela e eu não posso sentar lá e tomar um cafezinho com a minha mãe. Como que eu vou puxar para a mesa que eu estou sentado de lugar de renúncia? Quem não tem coragem de abrir mão da própria vida? A igreja de Jesus é você abrir mão da sua própria vida. São perdas. Perdas reais. Perdas sentimentais. Às vezes você vai perder amigos, prestígio de determinadas pessoas. Às vezes você vai perder grana. Cara, eu fico pensando, cara. Meu Deus do céu. Não vou nem falar de perder grana, senão pode soar algumas coisas aqui que eu não quero que venha soar. Mas a igreja local, ela te leva em um ambiente, em uma esfera de maturidade, onde você não se contenta apenas em ficar orando em línguas, gente. Vamos acordar. Não fala apenas de canções e outras línguas, gente. Deus, quando criou Adão, não colocou ele num quarto, não. Colocou ele no Éden. E ali naquele lugar ele teve que cultivar e guardar. Ele teve que trabalhar. Trabalhar para que aquele ambiente fosse preservado. A igreja local é serviço, pessoal. A igreja local é constantemente você olhando e falando, eu preciso melhorar nisso. Por quê? Porque se eu quero tocar na vida das pessoas, se eu quero melhorar a nossa convivência, eu preciso melhorar nisso. Eu abri mão de mim, da minha vida, dos meus ideais, queridos. A igreja não é formação de conceito, não, é renovação de mente. A gente vem para a igreja
com muitos conceitos construídos. Mas o que prevalece na igreja é a mente de Cristo. Por isso que ele fala sobre nós renovarmos a nossa mente. Fala de renovação. Os nossos relacionamentos, eles precisam proporcionar para a gente uma lixa a tal ponto que você enxergue que você não é tão bom assim. Quantos pastores eu chego perto deles? Já cheguei. E eles viraram para mim e falaram, cara, vamos estar junto, cara, você é uma benção e tal. Eu falei, não é isso. Cara, vamos estar junto, olha o que Deus está fazendo lá em Vitória. Cara, não é isso. Porque eu não estou atrás de gente para falar que eu sou bênção. Esses relacionamentos não agregam nada para a gente. Relacionamento que agrega é o cara que fala, você precisa mudar nisso, cara. Tá errado. Ei, ó, lembra da exortação que foi falado? Vamos reposicionar. Precisa reposicionar nisso aqui, irmão. Eu te amo, mas isso aqui a gente precisa. Esses relacionamentos são sim saudáveis. Eles contêm respeito, contêm verdade. Eles não contêm uma agenda por detrás. Eles contêm renúncia do meu eu, do meu ego. Eles contêm a minha vida, a sua vida. Até quando a gente vai brincar de ser igreja? O que a gente como igreja, se a gente quiser fazer, a gente não consegue fazer? Não existe, a gente consegue tudo que a gente quiser fazer como igreja. Um dia um povo que não era igreja, mas o simples fato deles se unirem por algo, eles construíram uma torre chamada Babel. Agora imagina a igreja que tem a mente de Cristo e o Espírito dentro de nós, o que é que nós não somos capazes de fazer? Mas não, talvez nós até estamos construindo, mas com a mesma mentalidade de Babel, para que o nosso nome seja reconhecido. Uma hora dessa, Deus vai descer para visitar a nossa construção. De tempo em tempo, Deus desce para visitar aquilo que nós estamos construindo, queridos. Porque esse lugar de construção é o lugar de renúncia. Amém? E vai te custar, não é alguma coisa, vai te custar a sua vida. Vai te custar a sua vida. Se você se ofende quando a igreja vai falar sobre... Só não fala de recurso na igreja quem tem problema com dinheiro, irmãos. Lá na igreja eu falo 20, às vezes 25, às vezes até 30 minutos. Os irmãos ficam até enjoados. Falam, é isso, queridos, porque a igreja precisa fazer isso. Não se paga luz com labachura e labachaia. Não se faz aquilo. É isso. Só não fala disso quem tem problema com dinheiro. Porque não é só dinheiro, não é só as línguas estranhas, não é só cair no chão. A vida real da igreja custa a nossa vida. Custa a nossa vida. Ei, nós não podemos baixar a régua, gente. Não podemos baixar a régua, foi cantado ali. Olha a régua de Estevão, irmãos. Custou a vida dele. Custou a vida dele. Às vezes você chora, murmura por acabar o seu 4G. Acabou o seu 4G, você, não, chegou um boleto, você, eu troco os seus com o meu, qualquer um. Chegou um boleto, ai meu Deus, eu não aguento mais. Passou qualquer crise, irmãos, o cara morreu, inocente, pregando aquilo que ele acreditava. Eu estou falando para vocês um compilado de coisas para vocês entenderem como que o desenhar das escrituras nos leva em um lugar de renúncia, entrega. A igreja primitiva, a igreja de Atos, por que não havia necessitado entre eles? Já parou para pensar? É porque eles faziam o que tinha que ser feito. Eles não iam orar para ofertar. Eles não iam orar, irmãos. Eu vou orar para me ofertar. Eles não oravam para ofertar, eles faziam o que precisava ser feito. Eles oravam para o aleijado andar. Eles oravam para o morto ressuscitar. Agora, por que necessidade é algo que precisa orar, gente? Tem um irmão entre nós com necessidade, nós vamos orar para saber se precisamos sanar a necessidade dos irmãos. Madre Teresa de Calcutá fala o seguinte, que eu estava dentro do carro com os meninos, coloquei para eles ouvirem, nós somos a última porta que alguém tem que bater, depois de nós não pode haver mais nada. Nós precisamos ser os solucionadores dos problemas.
Agora nós vamos orar para fazer o que precisa ser feito? A igreja está caminhando para um lugar onde ela vai orar ao Senhor por coisas realmente espirituais e fazer o que precisa ser feito. Amém ou não amém? Faz sentido, gente? Falando muita besteira? Cara, a igreja é a primeira... quando que eu aprendi sobre oferecer mais ou menos uma metade? Ananias e Safira, cara. Tava todo mundo oferecendo tudo. Eles chegaram e ofereceram a metade. Ambiente que tem gente oferecendo a metade é ambiente de morte. Meu Deus! Eu não estou falando de antiga aliança não, mas Deus é amor e misericórdia. E lá na igreja de Atos era o quê? Não era o Deus de amor e misericórdia? Ananias e Safira caíram foi na antiga aliança? É Deus nos ensinando que talvez você possa não estar morrendo fisicamente, mas você vê de tempo em tempo áreas e áreas da sua vida definhando e morrendo por causa de uma única coisa. Em um ambiente onde tem gente entregando tudo, a régua é alta, você não pode entregar metade. Não pode entregar metade. E com isso, a gente vai caminhando para um lugar na igreja local. Eu estou escrevendo sobre a igreja local. Eu estava escrevendo um livro, aí eu perdi todo o meu livro, olha, 97 páginas. Graças a Deus, aleluia. Nenhum técnico conseguiu recuperar. Glória a Deus. Aí eu falei, cara, eu vou começar a escrever de novo. Aí o Senhor falou comigo, escreve sobre a igreja. Ah, Senhor, mas é tão complexo, a história da igreja é tão... Não. Estou falando sobre a igreja. Isso que vocês estão vivendo hoje. Não precisa aprofundar nos assuntos complexos. Não precisa aprofundar em assuntos... Não, só no dia a dia mesmo. Fala sobre a igreja. Fala sobre os desafios relacionais. Sobre como que nós queremos caminhar como igreja sem aprender, no mínimo, conviver como família. O Brasil, ele é uma nação, eu falo porque eu também sou fruto disso, onde a maioria das paternidades elas são muito deturpadas. Quantos aqui não tem pais separados? Que não sejam separados fisicamente, mas é órfão de pais vivos dentro de casa. Quantos aqui, ainda que tenham pais, não tem o destino deles desatado, a vida deles desatada, não tem um destino exatamente por não. Os pais não conseguiram entender, mas porque também não receberam isso. A minha vida também foi assim. Então a gente vê hoje a igreja local, a igreja que nós estamos trabalhando para ela, formada por pessoas que não tiveram referências de destino. E quando a gente não tem essa referência, e a gente não consegue entender onde o Senhor está querendo nos levar, a gente começa a buscar essa referência nesse ambiente de igreja. Ah, o que tem de errado nisso? Poxa, depende muito com quem você se relaciona. Porque eu nunca vou conseguir ser o pai que talvez o Gil não teve. Eu nunca vou conseguir ser o pai que você não teve. Porque na nossa relação não pode envolver sentimento, mas destino e o que precisa ser feito. Mas quando você não encontra isso na sua vida, você vai para um ambiente de destino, mas carregado de sentimentos. É uma tragédia você viver em ambiente de destino carregado de sentimentos. Porque os seus relacionamentos vão ser extremamente emocionais, pessoal. Eu não estou aqui querer pagar de coach emocional para você. Mas eu precisava falar isso para vocês. A igreja é um lugar onde as suas emoções são constantemente confrontadas, para que o seu destino seja desatado. A igreja é um lugar que quantas vezes eu olho para algumas pessoas e eles falam coisas simples comigo, Brunão, eu falo assim, cara, era só eu falar, é isso mesmo, vai lá e faz. Aí Deus pega e simplesmente fala assim, não, fala que não. Aí eu, cara, não tem como você descomplicar a minha vida? Aí eu falo, não, irmão, não é isso, aquilo, tal.
E ali, naquele momento, a igreja local, você vê toda a estrutura da pessoa ser simplesmente desmoronada. Porque se a gente forma filhos fracos, nós seremos adultos fracos. E a gente vê que... E a gente vê que toda a sua estrutura, seja psicológica ou ministerial, o que você entende, tem gente que até mesmo a fé está baseada em uma coisa, em um sim. Em um sim. Lá na igreja eu falo, tem alguns discipuladores aqui que discipulam pessoas, discipuladores. Lá na igreja eu falo que discipulador nenhum está autorizado a dar destino para ninguém lá. Porque aquela casa tem pai. Aquela igreja tem um pastor. E não adianta eu tentar falar para você que é a mesma coisa que Deus fala com alguém que discipula alguém, é a mesma coisa que vai falar comigo, que às vezes não é. A vida das pessoas é algo muito sério para você que discipula alguém simplesmente pegar e querer dar destino para a pessoa. Discipulado não é dar destino, é formar o caráter de Cristo. Mas a igreja, por não compreender bem isso, você pega G12, M12, não sei o que, N12, não sei, tudo que aconteceu no Brasil, coisas que aparentemente tinham tudo para dar certo. Mas aí, que hoje eu cuido de 5 mulheres. Aí daqui a pouco a Ellen quer dar destino para 5 mulheres. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu gosto muito de testemunhar sobre o Bruno Alves, né? Porque ele é meu menino, então eu falo muito sobre ele. Por exemplo, ele estava num relacionamento que a menina falou, vamos para os Estados Unidos. Aí um discipulador falou, vamos orar, glória a Deus, vai mesmo. Aí quando chegou no meu, eu falei assim, não é de Deus. A menina falou, mas então beleza, então vamos terminar. Terminou, ela não foi para os Estados Unidos, ele também não foi, isso aqui terminou. Tá vendo? Você não pode, com o seu coração, nos seus relacionamentos de discipulado, igreja local, ficar bitolado nas suas emoções, mas pastor, é impossível eu não envolver o emocional nos relacionamentos, mas tem inteligência no seu emocional. Tem inteligência no seu emocional. Senão a gente vai caminhar para um lugar onde a gente vai ficar falando sobre as profecias. Eu vou voltar a falar sobre o ano 2000, som da chuva, fogo e glória, sobre tudo que aconteceu. Vou falar sobre essas coisas e nós não vamos sair desse lugar. Foi tudo muito incrível, mas Deus ele apontou um novo caminho e está querendo trocar as nossas sandálias. Esse novo de Deus exige da gente novas vestimentas, novas sandálias. Honra ao máximo a todas as pessoas que vieram antes de nós. Mas embora nós estamos percorrendo a mesma caminhada, indo para o mesmo caminho, nós não vamos fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. Eu não tenho interesse em fazer exatamente como os meus antepassados fizeram. Porque o destino deles eu já vi. Eu estou percorrendo para um lugar onde o Senhor só disse vai e não me mostrou o que vai acontecer depois. Existem palavras, multidões de palavras. Irmãos, eu vou falar para vocês, eu acho que eu desconheço diante de Deus um cara que recebe mais palavras de conhecimento igual eu. Toda semana eu recebo uma palavra. E ainda bem que todas elas muito bem conectadas. Mas eu não deixo nenhuma dessas palavras interromper o que eu preciso fazer agora. Porque adulto não faz o que sente, faz o que precisa ser feito. Talvez você recebeu inúmeras palavras e Deus falou, eu vou te levar para tal lugar. Aí você fala, beleza, e agora você já não consegue nem servir na sua igreja local mais, porque você recebeu uma palavra que Deus nem te deu data, cara. A palavra que você recebeu, você precisa aperfeiçoar o que você está fazendo hoje como igreja, como filho na fé onde você está inserido. Só tem que fazer isso. Só tem que continuar. Eu fico falando, Deus, e o que eu preciso fazer? E o Senhor falando, olha, vai nesse caminho, é isso aí. Vai, eu falo, então beleza, E o Senhor, cara, imagina que o Senhor falou comigo, inúmeras palavras, que a gente vai passar um tempo fora do Brasil, não é?
Não é? Vocês estão mais perto de mim? Um tempo fora do Brasil e eu vou ir olhar terreno para a igreja. Ué, mas espera lá. Deus falou que você vai passar um tempo fora do Brasil e você vai olhar terreno. Sim, porque a palavra que eu recebi não vai influenciar no que eu estou fazendo diante de Deus agora. Eu vou saber lá quando isso? Para mim ficar dando os meus jeitinhos brasileiros para as coisas acontecerem? A gente precisa crescer um pouco nisso, pessoal. Porque no momento certo das coisas acontecerem, Deus vai fazer do jeito dele. Eu não vou ser enviado. A igreja vai pegar e falar, vamos enviar nossa melhor semente. Vai, pastor, nossa melhor semente vai ser enviada. Eu não quero ir, eu quero ser enviado. Até quando a palavra que você recebeu vai influenciar no que você tem que fazer hoje? Talvez o fator principal disso seja exatamente você ainda ter um plano B, né? Se não dá certo lá com o Bruno, eu já sei até para onde eu vou. Eu tô vendo, a galera tá indo lá para Maringá, né, Bruno? Tá Maringá. Os Avengers. Eles estão montando a Liga da Justiça, os Vingadores, lá em Maringá. Eu falei assim, rapaz, daqui a pouco eu vou chamar todo mundo da Alto Monte e vou para Maringá. Tá todo mundo indo para Maringá? Aí, imagina o cara chega em Maringá, Bruno, fala, não, cheguei aqui, vou estar aqui, pastor, com você, mas se de tudo... Aí o cara dentro do cara, a agenda por detrás, se de tudo não der certo, já sei o que eu vou fazer. Esse cara está fadado a fracassar. Se existe plano B, existe possibilidade de fracasso. O que Eliseu fez? Eu vou eliminar todo o plano B, que eu não vou ter nem como olhar para trás. Quantas vezes você já não ouviu isso? Pregações sobre Eliseu. Queimou a carroça, os bois, fez churrasco, comeu, pregador pentecostal. Quantas vezes você já não ouviu isso? Mas imagina uma coisa, esse homem jamais receberia porção dobrada se ele continuasse com o plano B. Esse homem jamais seria quem ele foi se ele continuasse com o plano B. Essa é uma noite que eu quero que você entrega no altar do Senhor o seu plano B. O seu plano B. Se existe o plano B dentro de você, existe um nível de certeza que você em algum momento vai fracassar. Eu não tenho plano B, queridos. Lá em Minas, a gente doou algumas coisas, vendeu outras coisas, tudo lá. Se eu voltar para Minas, o que vai ser de mim? Eu nem me vejo mais. É daqui para frente. Eu não me vejo, eu falo com meu filho ele vai fazer 10 anos agora, dezembro. Nós chegamos em Ipatinga e ele fala, pai, esse lugar não mudou nada. Eu falo, rapaz, não fala isso não, cara. Esse lugar que você nasceu, moço, para com isso. Mas é porque Deus não só nos levou para a vitória, mas nos deu o coração também de vitória. Eu viajo, gente, quando eu desço naquele aeroporto de Vitória, eu falo, ai, minha cidadezinha, ali eu me sinto seguro. É como se eu tivesse nascido ali. Não sei, só eu que sinto isso, mesmo sendo do lugar, gente, tem mais alguém? Como é que é? Lá em Maringá, Bruno. Vai para tudo quanto é lugar já pensando, eu quero voltar logo. Meu lugarzinho. A igreja está ali. Deus me deu o coração de Vitória. Não tem como ter plano B, queridos. Queridos, antes de eu pegar e vir para Vitória, eu tive a oportunidade para ir, sem brincadeira, morar para estar pastoreando, auxiliando em mais de 5 países. Também aqui para o Rio. Mas não fala sobre você escapar de um lugar por estar sendo apertado. Não, não é isso. É sobre você não ter plano B. Deus já tinha falado comigo, acabou o seu tempo em Ipatinga, 2017. Em julho de 2017. Eu sou meio assim com esses negócios, sabe? Ninguém é perfeito, né, irmãos? Eu sou meio dos números. Aí, o julho de 2017, dia 17. Tá anotado na minha Bíblia. Dia 17 de julho de 2017. Aí o Senhor falou, fazendo um altar, eu lembrei porque hoje, exatamente de ontem para hoje, eles estão removendo novamente pela 17ª vez o altar lá da igreja do lugar. Ô igreja que muda o altar, hein, gente? Lá em Minas. Aí mudaram, aí eu lembrei da palavra que eu recebi, 2017. Aí eu virei pro Valdir, meu pastor, e falei com ele, cara, Deus falou comigo que acabou meu tempo aqui. Tipo assim, não preparei nem nada. Falei, Deus falou comigo que acabou meu tempo. Ele, mas como assim? Não, falou agora.
Ele me falou agora. Porque entre a palavra que eu recebi e a minha sinceridade para falar com ele, se eu demorasse, poderia caber muita coisa. A distância entre uma ovelha e um pastor cabe muita coisa. Coisas que nem existem. Então, se era de Deus a palavra que eu recebi, ele iria também receber no coração dele como de Deus. Eu falei, aí ele, mas você vai fazer o quê? Você vai para onde? Eu falei, não sei. Deus falou que acabou. Meu tempo em Patinga. Beleza. Sabe quando que eu saí de Patinga, queridos? 2020. Eu não deixei de fazer o que precisava ser feito por causa da palavra que eu recebi. Eu fiquei de 2017 a 2020 abrindo a minha casa, no meio da pandemia ali em 2020, recebendo pessoas, assentando na minha mesa, restaurando casamentos, orando, chorando com pessoas. Pegamos Covid, todo mundo, por causa dos irmãos. E o pessoal, até o próprio Valdir, falando, você é doido de abrir sua casa? Eu falei, cara, eu estou numa corrida. Deus só falou para a gente abrir nossa casa. E eu e a minha família estavam sendo preparados para algo que a gente não entendia. Mas sabe o que a gente fez? Nós servimos fielmente o tempo que a gente teve em Ipatinga. Nós não somos meninos, nós não podemos ser meninos. Ah, eu tenho uma palavra e você sai louco de qualquer jeito e não resolve as suas pendências. É um tempo de resolver pendências. Pendências, querido. Pendência. A nobreza de uma pessoa está na capacidade de reconhecer o seu erro. De reconhecer o erro, reconhecer o processo dos outros. Meus irmãos, como Deus tem tratado meu coração nesses dias. Eu falo, Senhor, é isso mesmo. Talvez se fosse eu faria a mesma coisa. Talvez se fosse eu pensaria do mesmo jeito. Porque é um tempo da igreja resolver pendência e ser levada para um lugar de maturação. Talvez isso para você seja turva ainda. Você não consegue compreender muito bem o que eu estou falando. Como diz o Luciano, um dia falou com a gente, mas o entendimento da revelação da palavra, com o tempo ele vai agregando dentro de você. Daqui a pouco, semana que vem, você fala, caraca, eu lembro disso. O seu espírito vai processando, é processual o entendimento da revelação da palavra. Mas nós precisamos tomar uma atitude básica aqui. Entender o que é o Evangelho. Deus, quando Ele amou, Ele deu. Deus, quando Ele amou, Ele doou, Ele deu, queridos. Esse é o Evangelho. Não tem como nós expressarmos amor para a igreja se nós não doarmos a nossa vida. Quem era eu, quem era você para Deus pegar e simplesmente doar o filho dele? Olha que coisa básica de escola dominical. Ele amou, Ele doou. Mas nós não nos doamos para os relacionamentos. Eu tenho uma dificuldade de eu procurar as pessoas. Mas quando alguém me procura e fala, principalmente se me fizer pergunta, né, Bruno? O assunto vai discorrendo, vai desembolando. Não, cara, isso aqui. Nós vamos conversando. Porque eu me tornei um típico capixaba, irmãos. Lá no céu, meu irmão, Deus mudou meu RG. Mudou meu RG. Eu tenho dificuldade de provocar a parada, tá ligado? Eu tenho dificuldade hoje de provocar a parada. De chegar, isso aqui não, eu tenho dificuldade. Mas quando vem, vai ali, porque eu entendi que eu preciso doar a minha vida por alguém. Eu olho para a igreja local, ainda, Bruno, vocês talvez não estão vivendo isso de forma expressiva. Mas nós, quando começamos a igreja, nós não tínhamos crianças, a não ser o Caleb na igreja. Caleb e Ariá. 2 crianças. Todo mundo ficava brincando, vai casar, hoje está confuso, porque está chegando mais criança, aí pararam de brincar assim. O negócio de vai casar, né? Mas era só eles. Hoje eu vejo mulheres engravidaram, a minha esposa engravidou, a Eloá já está quase andando, irmão. Já vai fazer 1 ano, Eloá. Tem noção? Vai fazer 1 ano, minha filha. Imagina isso. É tudo isso no meio da igreja. Crianças nasceram, chegaram e tal. E a gente não percebe que nós vamos criando uma família ali, onde um zelo de responsabilidade, ele precisa ser... Existem coisas profundas para serem lidadas. Para simplesmente depois chega alguém para você e fala assim, eu não quero mais caminhar com você. E esquece toda essa aliança que foi formada dos nossos filhos com o filho de alguém e tal, que chama para o aniversáriozinho. Né, Brunão? Pelo amor de Deus, a gente precisa ter uma noção
um cálculo correto do que nós estamos construindo com responsabilidade. Tem um cálculo correto. A gente começa sem fazer cálculo. Aí depois que os relacionamentos vão estreitando, a gente começa a calcular. Aí queremos abandonar a vida da igreja porque o preço ficou alto agora. Encareceu ficar junto. Encareceu sermos chamados de irmãos. Tá caro agora nós caminharmos na mesma aliança. A gente começou de um jeito tão bom, sem medir esforço para estarmos juntos. 8 horas, 9 horas. Não, sem medir esforço. Daqui a pouco eu abro. Não, o negócio é o seguinte, cara, tá difícil. A gente começa sem calcular, depois a gente quer calcular. Os relacionamentos dentro da igreja. A nossa vida com Deus. A sua vida com Deus. Não tinha cálculo. Eu lembro que tem um jogador de futebol do melhor time do Brasil, Palmeiras. E sim, ele é um amigo, né? Aí eu tava vendo as caixinhas de perguntas dele. A pessoa perguntou para ele assim: você ora todo dia? Ele falou: toda hora. Toda hora. Eu achei interessante que depois eu fui perguntar para ele, mandei mensagem para ele, ele me explicando e tal. Porque às vezes a gente, quando está construindo um relacionamento com Deus, você não mede esforço para nada, queridos. Só com o tempo você não só mede esforço para se relacionar com Deus, mas também para se relacionar com a igreja. Deixa eu falar para você, amar Jesus não é difícil não, irmãos. Amar Jesus irmãos, como que você não ama alguém que deu a vida por você? Difícil é amar o próximo. Difícil é você parar de calcular para continuar amando e caminhando junto com o seu irmão. Essa é a vida da igreja local. A igreja onde Jesus ele quer habitar, ele quer morar, Bruno. Não é a igreja infantilizada. Irmãos, é uma luta muito grande. Eu vejo às vezes os meus amigos que tem mega church, eu acho tão bonitinho, é tão fofinho, igrejas grandonas e tal, mas ao mesmo tempo eu penso assim, meu Deus, imagina você ter que prestar conta sobre todas essas pessoas. Meu pai, imagina a gente... Irmãos, a Alto Monte hoje nós estamos tendo uma frequência tipo de 100 pessoas. Eu já fico assim, meu Deus, cadê os líderes para se levantar? Cadê os líderes para fazer alguma coisa e me ajudar? Gente, vamos, irmão, senão eu estou lascado com Jesus, irmãos. Senão, irmãos, eu vou te falar, eu falo com eles, vocês precisam me ajudar, irmãos. Eu não centralizo nada em mim, precisam me ajudar. Porque a igreja local, ela é esse lugarzinho aí. Parece ser fofinho, mas exige muito trabalho. Muito trabalho. Então, quando você for lidar com a realidade da igreja local, pensa 2, 3, 10 vezes. Pensa 10 vezes. Quando você for cantar sobre a habitação de Deus, sobre Jesus morar, ele vai morar onde, irmãos? Ele vai habitar no meio de quê, irmãos? De um povo infantilizado? Que não sabe administrar as questões espirituais? Esse mesmo povo infantilizado que se vê no encargo profético e quer, de certa forma, se opor ao encargo apostólico. Que se quer impor ao encargo pastoral. E sim, é o encargo evangelista, porque nós nos tornamos infantis. Em um momento que a gente precisa voltar à realidade e falar, ei, peraí. Nós não estamos competindo, nós estamos cooperando com algo. Estamos cooperando com algo. Existe algo específico que eu preciso me colocar num lugar. Se você entra nessa comunidade de fé aqui, eu sempre falo isso, e vê coisas que precisam ser ajustadas, se Deus te mostrou, você é a resposta. O que Deus tem te mostrado nesses dias? Deus não levanta críticos, Brunão. Ele levanta resposta para um tempo.
Se Deus te mostra qualquer coisa, irmãos, quando eu olhei, eu ia muito ministrar no Espírito Santo. E eu falava, caraca, poxa, quanta religiosidade, quanta isso, aquilo. Religiosidade não estou falando de usos e costumes, não. Sobre abrir mesmo para Deus pegar e cumprir a vontade dele. Aí o Senhor falou, rapaz, você está vendo muita coisa aí nesse estado, né? Você precisa ir para lá. Onde que você está vendo o errado? Você precisa ir para lá. Onde que está, irmãos, o déficit, a falta? Esse lugar é a sua medida. Cabe você certinho nele. Pastor nenhum é absoluto. A gente tem 5 casais de pastores lá na igreja. 5 casais de pastores. Irmãos, é muito incrível os 5 casais de pastores. Porque cada um tem uma característica diferente. E sabe onde você começa a ver níveis de maturidade sendo gerado no nosso meio? Quando a característica de um não ofende o outro. A característica de um não ofende o outro, porque eu não sou absoluto. Eu sou pastor também deles, que são pastores. Mas existem coisas neles que pode tornar muito mais leve o fardo. Mas ao mesmo tempo, no coração deles é gerado uma responsabilidade por essa característica, essa ênfase que Deus deu para eles. É um conjunto de responsabilidades e maturidade. Onde eu não vou me ofender e nem ofender. Onde se alguém fala, cara, eu preciso de um conselho para o meu casamento. Beleza, eu posso fazer isso. Já fiz inúmeras vezes. Mas eu olho para o pastor Adriano, pastora Denise, assim, 18 anos lidando com casais. Eu falo, caraca. Senhorzinho, cabeça branquinha. Irmãos, o cabelo fica alguma coisa mais depois de branco? Porque se ficar, o Adriano a cabeça dele está tão branca. Eu olho o pastor Wesley, todo mundo. Vem cá, e tal, isso, aquilo. Ô, mano, pastor, mano, isso aqui lá. E abraça todo mundo. Te amo. Aí o cara precisa de uma lenhada. Apocalipse. Lilith. Você vê que tem para todo mundo. É a vendinha de Jeová. Tem para todo mundo, tá na promoção. Irmão. Vai falar sobre financeiro, tá lá o Tarcísio, administrador de uma empresa, irmão. Gerente de uma empresa. Não, cara, e tal, vai ensinar sobre oferta e tal, porque, né, ele fala, Tarcísio, começa a ensinar esse povo sobre oferta aí, rapaz. Ó, senão você vai ter que pagar as contas dessa igreja. Ele, não, isso, e vai e chama um, chama outro. É o tesoureiro da igreja, né? E chama o outro, Ah, a pessoa está com problemas emocionais. Carol e Patrick, Carol, psicólogo. Ô, irmã, vem cá. Deita no divã, vai. Conta até 3. Irmão, tem para todo mundo. Então nós criamos um ambiente, essa noite, onde você precisa entender qual que foi a ênfase que Deus te chamou. Deus não te chamou para ser igual ao Bruno. Deus te chamou para ter o mesmo coração que ele. Igual nós não vamos conseguir ser. É um coração. Um agir, um falar, um pensar, um coração. Eu quero orar por vocês, que eu falei que eu não ia prolongar, já são 20 horas. Para que você coloque todo o seu plano B no altar de Deus. Irmãos, igual não tem aquelas coisas do pastor que chama, a pessoa manda levantar e a pessoa vai, Senhor, eu estou colocando o meu plano didaticamente assim. Tem coisa que o seu cérebro vai entender só se for didático. Senhor, hoje eu vou colocar todo o meu plano B no seu altar. Tem alguém comigo? Deixa eu te falar, se no seu casamento, quando vocês estão brigando, existe fala de acabar, isso é plano B.
enquanto essas falas existirem, vai existir possibilidade. Essas falas não podem existir. Não pode existir. Eu lembro que uma vez a Lili falou isso comigo. Ah, eu vou embora, isso aqui para casa da minha mãe e tal. Vai? Você vai? Aí eu comecei a pesar a mente dela, né? Que eu não sou bobo. Você vai embora, rapaz, isso aquilo. Deus vai te matar. Isso aqui você não tá vendo que Deus tem um plano. Ele matou você ou mata eu. Isso aqui... Irmão, se existe possibilidade de acabar, existe plano B. Plano B. A gente está num aluguel hoje da igreja, e eu encerro aqui. Um valor considerável. Um jovem uma vez falou comigo, cara, você não acha que está muito caro isso? Não é melhor a gente pegar e ir para dentro de uma casa? Eu falei, meu Deus do céu. E eu fiquei muito bravo, né? Mas aí Deus falou comigo, por isso que você é o pastor e ele é a ovelha. Tá entendendo como é que é? Por que às vezes você pensa uma coisa e o pastor pensa outra? Responsabilidades diferentes. Não fala só sobre a sua vida, sobre a vida de inúmeras pessoas que estão acreditando no que está acontecendo. Só que quando esse jovem tinha falado isso comigo, já tinha gente colocado 3 mil, 5 mil, feito campanha de R$1 na internet, doado, feito isso, aquilo. Como que eu pego tudo isso que esse povo acreditou, coloco no lixo por causa de uma pessoa que viu dificuldade naquilo que estava acontecendo? Se eu te falar como que a gente está nesse lugar há 2 anos, sabe explicar, Gil? Eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Eu só sei que Deus está fazendo. Então, quando vocês alinharem o coração de vocês, entendam uma coisa, até o que era para dar errado dá certo. Sério. Até o que era para dar errado vai dar certo. Palavra de pastor é igual palavra de mãe. A mãe fala, menino, não vai não. Gente, é só passar pela porta. Não é nada demais. Mãe, é só passar naquela porta. Tu tá... Aí o menino vai, a porta cai em cima da cabeça dele. Gente, é impressionante. Minha mãe é daquelas que fala, nós foi e nós vai. Às vezes que a minha mãe falava assim, não vai dar certo. Gente, eu estou falando de algo impossível de dar errado. Deu errado. Não sei o que é isso. Parece que é porque Deus honra a autoridade, né? Mas o contexto geracional nosso hoje, a palavra autoridade não consegue ser concebida nos corações. Porque ela soa como autoritarismo, e não é. A autoridade não é quem manda, é quem serve. Minha mãe vivia me servindo. Deus ama pessoas que servem. Por isso que ele fala, eu vos darei pastores segundo o meu coração. Olha que doideira. Segundo o coração dele. Deus honra a autoridade por causa disso. As pessoas que entendem de autoridade, eles não abusam da autoridade. Eles não usam a autoridade para pegar esse evangelho todo que eu falei para vocês aqui e obter lucro sobre ele. 2019, a minha esposa foi fechando várias agendas e fechou a agenda de prefeitura. Eu falei, 2020 eu tô rico. Deus acabou com a brincadeira. Mandou uma pandemia, eu fiquei, meu Deus, e agora? Aí vai, deixa eu ver se tem Bolsa Família. Apelei para tudo, de medo. Aí o Senhor falou, calma, que eu quero te levar num lugar de confiança. Nem isso eu tive direito, por causa de imposto de renda. Vou te levar num lugar de confiança. Vou mostrar para você que você estava trabalhando por um salário. A minha vida inteira eu trabalhei por um salário e não sabia. Então esse lugar da igreja que eu estou falando para vocês, não é um lugar de se obter lucros, mas é de verdade um lugar de prejuízo, sejam eles emocionais. Eu vou acabar porque o ex chegou. Eu não sou bobo. Tava acabando já, não tava, gente? Tava ou não tava? Então pronto, agora eu vou acabar. Eu já estava acabando. Não tem nem como falar que é porque eu não queria pregar perto dele. Então não é um lugar de você obter lucro, mas de verdade você assumir os prejuízos. Não existe evangelho sem assumir prejuízo, seja emocional, seja psicológico, desgaste físico. É nesse lugar que eu quero que você entre essa noite.
onde todo o plano B que você traçou para a sua vida, cara, elimina isso. Você não tem possibilidade de olhar para trás. Tá entendido? Você não tem direito de olhar para trás. Como que você entra numa realidade de igreja local já pensando em um plano B? Entra num relacionamento pensando em um plano B? Começa a ser um negócio já pensando, se der errado eu faço isso. Isso é o problema. Eu lembro muito do Chester aqui do Rio. O cara ia para a praia vender água, não pensava em voltar para trás, pensava só em ir para frente. Estou fazendo isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. É uma escalada. Seja emocional, seja espiritual, é uma escalada. Eu quero orar por você. Amém? Vamos de verdade colocar de pé aí. O lugar que Jesus vai habitar é um ambiente de maturação, de renúncia. Renúncia e maturação. Gente, quem não gosta de renunciar, de abrir mão de coisa é o Caleb, meu filho, de 10 anos. De 10 anos, porque ele é uma criança, então ele faz o que ele sente. Ele faz o que ele sente, mas você é um adulto, você tem que fazer o que precisa ser feito. O Caleb sim faz aquilo que ele sente. Ai, pai, hoje não é dia de jogar videogame, eu queria jogar videogame. Me deu tanta vontade e tal. Eu falei, filho, não. Aí a mãe dele vai, não. E ele fica... Aí ele vai e fica emburrado, faz aquela ceninha de filho. Quando você tiver o seu, você vai ver. Fecha a cara. Aí fica para os cantos. Não. Porque é uma criança. Agora, até quando nós vamos simplesmente nos conformar do fato de que nós, como igreja no Brasil, estamos amadurecendo e não vamos caminhar para esse lugar de maturação? Não fala só sobre ter convicção de maturidade, gente. Mas a gente ter convicção e caminhar para um lugar de maturação. É você chegar diante do profeta e falar, cara, eu preciso resolver minhas pendências para que cumpra sobre mim aquilo que foi dito. Cara, eu preciso queimar os bois, eu preciso fazer um churrasco, meus amigos. Eu preciso beijar os meus pais. Para mim pegar e cumprir, não tem como eu ir para frente se eu não resolver as minhas pendências que ficaram para trás. Essa é uma noite de fato de nós resolvermos nossas pendências, sejam emocionais, espirituais. Em nome de Jesus. Eu quero que você faça essa mesma oração para você. Essa oração é sua. Pai, eu preciso fazer o que precisa ser feito. Eu não quero ser um crente emocionado. Não quero ser um crente emocionado. Se você puder, nesse momento, abrir os seus lábios. Faça essa oração de forma com bastante entendimento. E talvez quando você for orar ela, você nem vai sentir vontade de orar em línguas, não vai sentir nenhum arrepio. Mas não fala sobre os seus arrepios, cara. Fala sobre você fazer o que precisa ser feito. Permanecer na igreja local de forma saudável é renunciar. É abrir mão. É abrir mão. Não é você fazer sua vontade. Eu gosto muito quando Jesus fala, contudo seja feita a sua vontade. Uau! O Deus Filho, um com o Pai, agora centralizando até mesmo as suas vontades. Imagina que em algum momento, Cristo, que é junto com o Pai, revelou que ele tinha uma vontade, naquele momento, momentânea, diferente do Pai. Contudo seja feita a sua vontade. Eu quero que você entregue a sua vida agora para a vontade soberana de Yeshua. Se renda, querido, vamos lá. Se renda um pouquinho. Pode se render. Entrega seus planos B. Quando você caminha dentro de um plano B, você paralisa a movimentação. Não chega, gente. Nós não somos crianças mais para paralisar a movimentação apostólica desses dias. Nós não somos aquela ovelhinha desgarrada, queridos. Nós somos as 99 maduras que ficaram no deserto esperando o pastor voltar.
Nós não somos essa desgarrada. Se você, no seu coração, está agindo como uma ovelhinha desgarrada, eu sinto te dizer, você está parando a movimentação apostólica nesses dias. Está parando o que precisa ser feito, colocando em risco os demais irmãos. O que está sendo construído por causa dos seus sentimentos, por causa da sua confusão. Toda confusão de mente, eu oro nesse momento, Senhor, por favor, livra os seus filhos da confusão de mente. Toda confusão emocional. Tudo que tem tentado nos infantilizar, Pai. Eu não oro, Pai, nesse momento por cargas leves sobre nós. Eu oro, Pai, pela pedra de esquina, o Senhor. Eu oro para que nossos pés sejam firmados na rocha eterna que é o Senhor. Eu oro pelos nossos fundamentos. Eu não oro por aquilo que nós estamos carregando. Eu oro por onde nós estamos firmados. Firma os nossos pés no Senhor novamente. Leva-nos nesse ambiente, ó Pai, onde aquilo que precisa ser feito é feito com prazer no Senhor. Dai-nos o prazer no Senhor, Pai. Eu oro, ó Pai, pelo quebrar do nosso ego, nosso eu. A nossa vaidade, Pai. Ó Senhor, por favor, remova do nosso coração, quanto igreja no Brasil, toda vaidade. Remova toda a vaidade de coração, Pai. A vaidade pelas obras das nossas mãos. O orgulho da nossa espiritualidade, ó Pai. Remova esse sentimento. Em nome de Jesus. Receba a oração dos seus filhos. Vamos lá, Jesus. Vamos lá, Jesus.